pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso primeiro programa exclusivo aí da Mac Plus Web TV, que é o César Mackenzie convida para um papo de peso, né? Nosso papo de peso de estreia, vamos falar de um álbum, né? Antes a gente chamava de LP, famoso long play, né? De uma banda de rock que marcou e ainda marca gerações, né? Conhecida como Led Zeppelin. E aí dizem que como birra, o Jimmy Page resolveu lançar o quarto álbum sem nome, sem título, sem nada, né? Apenas aqui assim, ó, a capa bem, deixa eu só tirar o plástico aqui por causa do efeito. A capa bem simples, e a gente vai falar sobre essa capa, né? Porque nós vamos ter especialistas aqui no nosso programa. E assim nascia o LP, que muitos chamam de álbum das runas ou álbum dos quatro elementos, mas eu prefiro chamar como Led Zeppelin 4 mesmo. E é sobre essa obra-prima, tá? Não somente do rock, mas da música de todos os tempos, que vamos falar no programa. Ele foi lançado em 8 de novembro de 1971, então aí, essa maravilha acabou de completar no último dia 8, 50 anos de idade. E para falar sobre esse assunto, deixa eu apresentar alguns dos nossos participantes, né? Deixa eu começar com ela, que é uma carioca de 63 anos, mora em Piraí, no sul fluminense do estado do Rio desde 1990, é artista plástica, torcedora do Botafogo, né? E desde 1992 ela é animadora cultural do governo do estado do Rio de Janeiro, já foi colunista do jornal Diário do Vale, pela web do jornal Olho Vivo e portal Mundo Rock. Tem 4 blogs de música, que são eles. Me perdoe se a pronúncia não estiver certa. Krautrock Maniac, é isso mesmo? Que é especializada em progressivo alemão. Depois a gente vai falar mais um pouquinho, tá? Contramão Prog Rock, Contramão Brasil e Disco Fundamentais. São os 4 blogs que ela tem. Ela é radialista de coração. Teve um programa chamado Contramão na Piraí FM durante 14 anos e segue vivendo pela internet em várias plataformas, incluindo aí o rádio Mundo Rock. Olá, Márcia Brasil Tunes, Márcia Tunes, Márcia para os amigos. Um prazer ter o nosso programa. César? Prazer Tudo é bem? todo meu. Obrigada pelo convite. Tudo, e você? Opa, tudo bem, graças a Deus. Obrigado mesmo. Olha, ele tem 56 anos, né? Papa Goiaba da Gema, nascido em Piraí, ex-funcionário da Light, torcedor do Fluminense, fã e eterno súdito de Dom Pedro II. Adora a corrida de carros e o de um bom e velho rock and roll que curte desde sempre. Trabalha atualmente com fotografia e propaganda, pai do Daniel e avô do Antônio. Guto Ferreira, grande prazer em tê-lo com a gente, meu amigo. Prazer é meu, amigão. Muito prazer mesmo. Quanto mais estou lá da Márcia, pessoa que admiro há tantos anos. Né? E agora o nosso convidado especial, né? Ele tem 46 anos, ele é baiano de Feira de Santana, atualmente mora no município baiano de Ubaíra, médico, atuando na linha de frente contra o Covid desde março de 2020, desde praticamente do início, torcedor da gloriosa Jacuipense Futebol Clube de Riachão de Jacuípe, que é bem próximo ali de Feira de Santana, colecionador compulsivo de álbuns clássicos e raridades do rock há cerca de 30 anos. Outran Júnior, ou melhor, Doutor Outran, que desde já é um prazer conhecê-lo. Gostaria de agradecer o trabalho, não só de você, mas de toda a linha de frente no combate ao novo coronavírus. Né? São profissionais que são os nossos verdadeiros heróis. E muito obrigado pela sua presença nesse humilde recém-nascido, recém-criado programa, na sua edição de estreia. Eu sou o leigo aqui, no meio dessas 3 feras. Falaremos alguma besteira, mas
Algo mais para Muitas. completar o que eu disse até agora, doutor Tran? Não, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra participar aqui para falar de bons sons, né? E falar do rock que a gente ama tanto. Então, eu vou começar. E aí eu vou permitir começar com o nosso convidado especial, né? Qual foi, como você lembra a primeira vez que você ouviu o Led Zeppelin 4? Lembro porque foi um álbum que eu já tinha lido a respeito, né? Naquela época não era tão fácil como é hoje. Na década de 80 a gente não tinha acesso instantâneo ao que a gente lia a respeito, e eu lia sobre o Led Zeppelin, mas nunca tinha ouvido o Led Zeppelin. E o Led Zeppelin 4 foi o primeiro álbum que eu ouvi do Led Zeppelin, porque eu juntei grana quando era adolescente para comprar esse álbum, né? Então, eu ouvi pela primeira vez sem nunca ter ouvido faixa nenhuma. Então eu ouvi o álbum Starway to Heaven, Black Dog, tudo. Foi a primeira vez que eu ouvi Led Zeppelin, foi comprando o álbum e levando para casa. Então foi. Isso a gente não esquece, né? De jeito nenhum. Com certeza não, é. Não tem Márcia, como. primeira vez que Olha, você ouviu o Led Zeppelin 4? eu não lembro exatamente quando foi que eu ouvi o LED 4, mas eu lembro do impacto que eu senti quando eu ouvi o meu primeiro disco do Led Zeppelin, que foi na casa de uma amiga, que o primo dela, que era mais velho que a gente, ele chegou com um LP que era o LED 1, e aí tinha uma vitrolinha, era uma casa em Petrópolis, a gente estava passando férias, então tinha uma vitrolinha minúscula, assim, e ele botou o LP e a gente ficou sentado em roda, assim, em volta da vitrola, como se aquilo fosse, e era, né? Uma coisa do outro mundo, e, cara, foi muito impactante ouvir o Led Zeppelin, o 1. E assim, o 4, embora eu acho que é um disco fantástico, sem nenhum tipo de. Todas as músicas são boas, mas não é o meu preferido. Hum, Eu é prefiro, bom. eu prefiro o 3 e o House of Holes, que é o que eu mais É, gosto. Guto, Mas primeira o vez, 4 é Guto. fantástico, não tem o que falar dele de ruim, pelo contrário, é maravilhoso. Ficou marcado principalmente pelo Starway to Heaven, né? Porque a gente, É o hino de quem é, uma geração, né? É o hino quem de é uma fã, geração. porque quem é fã, logicamente tem outras músicas. Normalmente tem aquela última música do lado B, que pouco deu mídia, né? E a pessoa se identifica com aquela música, quem é fã. Mas quem ouve, quem apenas gosta, vai identificar Starway to Heaven, Black Dog, é o Immigrant Song, e por aí vai. Mas, Guto, eu quero saber de você, Guto. Primeira vez que você ouviu Com Led Zeppelin relação 4? à primeira vez que eu ouvi o Led Zeppelin, eu estou no mesmo caso da Márcia. Eu não me lembro exatamente, assim, especificamente da data e tal, mas eu dei muita sorte com relação à música, né? Porque lá em casa são várias gerações, né? Eu sou caçula de uma família de 4 irmãs, e a mais velha é 14 anos mais velha que eu. Então, essa já pegou mais a parte da Jovem Guarda, já pegou aqui a Lucy, né, que a Márcia conhece bastante. É, então, pegou mais esse estilo de música. Depois veio a Clary, veio a Elisete e a Clary, que eram exatamente dessa faixa etária aí que curtiu o Led Zeppelin. Aí, amigo, nossa, foi Led Zeppelin, foi Pink Floyd, Rick Wakeman, Beatles, Stones e tal. Eu achei essa galera. Tem disco dos Stones ali que eu nem sabia que eu tinha, achei hoje procurando o disco do Led Zeppelin. Então, a coisa foi meio que natural para mim, assim. O Led Zeppelin foi entrando assim na vida, natural, e foi se destacando com o talento de cada um dos 4, né, cara? Porque é a banda que, sinceramente, é top 3, assim, fácil. Eu sou da mesma linha que você, Mackenzie, que mais puxando para o Iron Maiden, para o AC/DC, muito do Dio também, gosto muito. Agora, tem nesse disco aí, você até se desculpa, estou me adiantando, mas você até falou para escolher 3 músicas e tal, e, cara, não tem como, parceiro. Não existe a menor possibilidade de escolher 3 músicas nesse disco, cara. Porque primeiro você começa com Stairway to Heaven, por exemplo, que, cara, essa música é eterna, cara. Acabou. Beethoven, Mas, daqui a pessoa vai confundir Led Zeppelin com Beethoven daqui a 200 anos.
Mas eu vou repetir o que eu disse para você no grupo. Se vire! Eu até me virei aqui, cara, mas eu acho mais fácil fazer o contrário, dizer que eu não gosto, não sei. Mas é isso, cara. No meu caso, com o Led Zeppelin especificamente, foi isso que aconteceu. Então, eu dei muita sorte nesse aspecto, né? Porque aí depois disso, né, das gerações anteriores às minhas, veio a minha geração, a geração da Bia, que pegou mais Red Hot Chili Peppers, e veio a geração do Daniel, que é mais a galera mais nova, e agora vai o meu neto, e assim vai, cara. Entendeu? Então, o Led Zeppelin, cara, na época, para mim, era Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, acabou. Para ninguém mais, entendeu? Tem muita gente boa que eu estou deixando de lado aí. Mas e esse disco especificamente, cara, não tem nada igual. Não tem nada igual. Você pode buscar as outras bandas, e eu estou falando só de gente boa, são bandas clássicas, e não tem nada parecido com esse disco, cara. Você tem, acho que, se não me engano, são 8 músicas, né? Antes de São ouvir 7 que o eu álbum, adoro. eu ouvi o Led Zeppelin. E foi engraçado, porque foi numa festa, na época, tinha uma amiga de ginásio que fez aniversário, né? Eu estudei, morava, sou carioca, né? Então, ela teve uma festa de aniversário, ela era bem comportadinha na sala de aula. Olha só o impacto que aconteceu. E a gente foi no aniversário da casa dela, os parentes, ela tinha, né, uma graninha, então tinha os parentes lá, todo mundo arrumadinho. A gente foi brecado também, todo arrumadinho, sapatinho. E ela nada de aparecer na festa dela, né? Daqui a pouco, aquelas músicas de discoteca, Michael Jackson, David, que estava tocando, de repente a música parou e tocou rock and roll do Led Zeppelin, dos Led Zeppelin 4. Cara, começou a surgir uma galera de cabeludo na festa e a aniversariante puxando. E os pais de boca aberta, assim como querendo se desculpar, não sabia também o que estava acontecendo. E quando eu vi aquela cena, aquela música tocando, e aqueles cabeludos, tudo, eu cheguei, é isso que eu quero ser. Entendeu? Tanto o visual como a música me impactou de uma forma. Tanto é que eu mostrei aqui a numeração do meu Led Zeppelin 4 é 106. Ó, 106. E o Led Zeppelin 2 é 109. Eu comprei o, o Led Zeppelin 4 bem antes. Então foi o primeiro disco, o primeiro LP do Led Zeppelin que eu comprei e ouvi, justamente por causa de rock and roll. Nem conhecia Stairway to Heaven. Era rock and roll. E depois tocaram outras músicas, mas aquele impacto foi fundamental na minha vida cultural, porque eu passei graças a Deus, eu tinha um conhecimento um pouquinho de Pink Floyd, né? Aquela música Time tocou a beça nas rádios. O Kiss já tinha vindo no Maracanã, eu fui assistir o show do Maracanã no Kiss em 1983, né? Já tinha Peter Frampton, eu tinha ido no Maracanãzinho assistir Peter Frampton, já tinha né, um contato com rock and roll, mas o rock pesado mesmo foi justamente essa música rock and roll, foi que me introduziu. Agora, Tran, gostaria de saber de você, fala um pouquinho mais. Eu fiz uma pincelada no álbum, logicamente você como um colecionador, a Márcia também como uma estudiosa, sabe de algum mais detalhe, mas qual a importância desse álbum para a música em geral e principalmente para o rock and roll? Rapaz, esse álbum, primeiro, ele é importante para o próprio Led Zeppelin, né? Que foi talvez o álbum que consolidou a banda como uma lenda do rock, né? Como um dos maiores, um dos álbuns mais vendidos, se eu não me engano, até hoje é o quinto mais vendido da história do rock. Então esse álbum consolidou os caras como uma das maiores bandas de todos os tempos. Né? E tinha o álbum anterior, o Led Zeppelin 3, tinha dividido opiniões, né? Nem todo mundo tinha gostado por conta daquelas passagens acústicas.
E o Led Zeppelin 4 acabou sendo uma unanimidade. Ele traz a Stairway to Heaven, que é uma música que é além do álbum, né? É um hino do rock. As pessoas que não conhecem Led Zeppelin conhecem Stairway to Heaven, mas é um álbum que, a partir daí, o Led Zeppelin se tornou. Eu já li que por volta, sei lá, de 1975, nos Estados Unidos, os caras eram considerados a maior banda de rock do mundo em atividade, né? Então, levou o Led Zeppelin até o pico, né? Que se você olhar depois, durante a segunda metade dos anos 70, eles começaram a decair por conta de problemas pessoais, né? Que acabaram. A banda terminou de maneira meio melancólica, e depois a morte do Bonzo, né, que definitivamente acabou com a banda, mas eu acho que foi o grande estouro assim do Led Zeppelin como uma das maiores bandas da história foi o Led Zeppelin 4, né? Ô, Márcia, você concorda com o Tran? Sem a menor sombra de dúvida. O Starway to Heaven é um hino, o hino de uma geração, né? Poxa, eu estava no colégio ainda, eu estava, sei lá, eu devia estar no ginásio, talvez, e a galera levava violão e ficava tocando aquilo no recreio, todo mundo cantando. É a balada, né? A balada da, sei lá, da vida, não é nem da década, é a balada da vida. Até hoje eu escuto e me emociono. É uma Porque, música Márcia, muito. você foi contemporâneo ao Led Zeppelin. Né? Nós aqui, a gente teve que resgatar, né? A gente teve que resgatar, eu, o Tranta, o Guto também, a gente teve que resgatar. Eu tive a Você sorte. sentiu a atmosfera na época, né? Exatamente, eu vivi aquilo. Porque eu tive a sorte de nascer em 58, então em 68 eu tinha 10 anos, em 78 eu tinha 20. Então, a minha adolescência foi regada pelas maiores bandas de rock de todos os tempos. Eu realmente tive muita sorte. Eu comprava os discos assim que eles saíam. Era lançado, eu comprava. Então, e é incrível porque eu tenho a idade que tenho, e até outro dia eu comprei um CD que eu não tinha ainda do Supertramp, aquele Cries What Cries, que eu adoro. Cara, eu chorei. Eu ouvi eu botei o CD para ouvir, eu chorei. Nossa, é muito doido, porque eu comprei o disco na época quando ele saiu, e até hoje eu fico muito assim, tocada, muito emocionada ao ouvir determinadas músicas. Eu acho que música é realmente, olha, o mundo sem música não tem o menor valor. Verdade. A beleza do LP, que você pegava para ouvir, né, tinha encarte, você acompanhava a letra. Eu não consigo acompanhar a letra de CD, Não, é muito pequenininha, as letras são pequenas, gente. exatamente. E hoje aconteceu um negócio engraçadíssimo, porque de manhã eu botei o LED 4 para ouvir, até para dar aquela respirada, né, no disco que ia ser falado e tal. Aí, quando chegou no Starway to Heaven, eu levantei. Quando acabou a música, eu levantei. Aí falei, não, é CD, não tem que virar ao lado. Engraçado, né, cara? Eu ainda tinha aquela vitrola, você botava 3 discos, um em cima do outro, terminava um lado, você ouvia o lado B de 3, 4 discos, depois você virava, aí botou, O ouvia Mackenzie, o lado A. eu trabalhava na Light, trabalhava no turno, né, cara, na usina. Então eu chegava em casa, minha casa sempre teve muito movimento. Minha mãe era costureira, minha irmã era manicure. Então era mulherada lá em casa, um monte de gente falando ao mesmo tempo, cara. Sabe o que eu fazia? Pegava uma pilha de disco assim, ó, colocava naquele 3 em 1 CCE, que só funcionava uma caixa.
Cara, aí você ligava ela no mono. Cara, era beleza. E depois você ia escutar na casa de alguém que tinha estéreo, né, cara? Você escuta essa guitarra aqui, eu não prestava, não conhecia aquela guitarra na música, porque, meu Deus, Ela só tava. tocava o canal. Só tocava o canal. É muito Vitrola engraçado. Aí Telefunken. botava um monte. Aí botava, cara, aquela pilha de disco para poder dormir, cara. Eu saía 8 horas da manhã, não conseguia dormir. Aí eu botava aquele monte de disco, porque ali o som eu já conhecia, entendeu? Aí eu conseguia dormir. Cara, você falou um negócio aí do show do Kiss. Não sei se você conhece o Guilherme Cruz, que ele é primo do Guarantes, pessoal daqui de Piraí, Taltran. Então, ele toca com o Missáter hoje. Ele estava fazendo uma pesquisa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Olha que história louca que o rock and roll proporciona para gente. Ele encontrou imagens minhas na porta do Morumbi, na entrada, que eu fui entrevistado lá, na entrada do show do Kiss, cara, em 83, parceiro. Ele encontrou isso agora há 6 meses, cara. Eu vou enviar para você. Isso é magnífico, meu irmão. Como é que o cara vai encontrando? Sabe? Não tem explicação, cara. A Márcia contou essa história do disco dela. Eu lembrei imediatamente dessa história. Porque só o rock and roll proporciona isso, cara. Ninguém conta essa história no show de pagode, com todo respeito, cara. Não conta, não. Com todo respeito. Ó, Então, vamos passar para um outro tópico. Quero saber o que vocês têm a acrescentar sobre a confecção. Primeiro, a capa, né, que uma capa não tem título nem nada. Né? A contracapa é o que chamam o Eremita, é assim, contrário. né? O Eremita. É maravilhoso, né? É Maravilhoso. lindo, é a mesma aqui da minha camisa. E Aí está um pouquinho deformadas. Não sei. tá meio estufada, né? Dá meio estufadinha para frente. Vamos dizer assim, exuberante. E aquilo que eu falei desses símbolos. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês têm a acrescentar sobre a confecção do álbum, né? E o ocultismo que estava sempre, pelo menos as pessoas costumam ligar, principalmente ao Jimmy Page, né? O Tran, o Márcia, o Guto, quem quiser. Ele não explica, né? O Jimmy Page, quando perguntado, ele não costuma explicar os símbolos, não, mas em relação a essa capa, o que seria o eremita, com aquela vila que você observa ao fundo e uma criança lá embaixo, né? De joelhos. A capa, você vê essa imagem que na frente é do velho, né? E quando você aqui você olha, eu também tenho, quando você olha no fundo uma cidade, né? E na verdade são as ruínas, como se fosse o novo destruindo o velho, mas assim, não tem uma explicação oficial. Nas edições que tem a ficha técnica, não tem nenhum texto que explique. Tem a letra de Starway to Heaven, a própria letra de Starway to Heaven, ela é meio cifrada, né? Tem referências a Senhor dos Anéis, aliás, nela e algumas outras faixas, né? The Battle of Evermore, tem referências ao Senhor dos Anéis, mas eles gostam de deixar a coisa aberta a interpretações, então não tem assim uma explicação. Eu acho a capa icônica, a capa muito bonita, e às vezes nem é necessário também uma explicação, né? O porquê daquilo. É como a capa do Atom Heart Mother do Pink Floyd é uma vaca e você não entende. Não tem uma explicação porque é uma vaca na capa, né? Pô, mas essa capa da vaca do Pink Floyd é muito feia, né? Já imagino logo o churrasco. Eu tenho um pôster dela aqui na área de churrasco, viu? Ó. Né? É o melhor lugar música... para se ter mesmo. Ele falou uma coisa aí, cara. A música que eu mais gosto desse disco, tirando Stairway to Heaven, que né, não tem para ninguém, é essa que ele falou, que é The Battle for Everyone, não é isso? Evermore. Evermore. É uma música. Teve um amigo nosso, cara, eu não vou me resguardar o fato de não citar o nome dele, que pode ficar chateado, mas teve um dia que a gente estava lá em casa, olha, e para evitar papos assim
especulativo, assim, a gente tinha acabado de chegar em casa do trabalho. Então não tinha nada, nenhum aditivo, vamos dizer assim. Eu botei essa música com outra mulher, é uma indiana, se não me engano, Não, é numa a Sandy música. Denny, a cantora, a É, Sandy Denny, que era cantora do Fairport Convention, que por sinal olha, morreu nova, né? Ela morreu em 78. olha, o cara Morreu, manja mesmo. nova, é? Então, já tem. Era só a Márcia que eu queria que me Era uma adotasse. vocalista maravilhosa, né? Sim. Eu queria que a Márcia me Sim. adotasse, agora já estou partindo para o lado do Outran também. Se quiser me adotar, fica tranquilo. Aqui. O que aconteceu? O Vocês cara estão ouviu. vendo, vocês estão vendo essas belas pinturas atrás da Márcia Beltrán, entendeu? É um painel. Coisa espetacular, meu Paguei Deus do uma céu. fortuna! Paguei uma Nossa, fortuna Totalmente eu fake imagino. aqui. para Eu um pintor imagino. muito Aqui, profissional que fez essa arte aqui, ó. Isso aqui é espetáculo, um meu Deus do painel céu. Verdade. que eu Olha, não é enrolo e levo brincadeira, para não. onde eu vou. Ô, Mackenzie, eu vou Oi. confessar aqui ao vivo para você aqui, para a galera, deixar registrado aqui, que eu tenho um orgulho danado de ser quem eu sou, entendeu? Porque se eu pudesse escolher, eu queria ser eu mesmo, para ter os amigos que eu tenho, entendeu? Então, Então tá certo. o que aconteceu com Ô, relação a Márcia. essa música aí? Ei, Mackenzie, só para concluir, essa música Ah, aí, esse rapaz, ele ficou, o DVD estava rodando lá no meu quarto, e eu fui lá na cozinha preparar um lanche para a gente, não sei o que e tal. A minha esposa não estava em casa. Cara, quando eu voltei no quarto, o cara estava em transe, cara. O cara estava ouvindo essa música, ele estava em transe, ele estava parado, estático, assim, ó, olhando para a TV. Aí depois que eu conversei com ele, né, que ele não sabe o que aconteceu. Para ele, aquele momento ali não existiu. Ele lembra de começar a ouvir a música, mas não lembra do final da música. E com essa música, isso aí me marcou muito. Isso aí aconteceu em, sei lá, 92, 93. E uhum. com essa música. Aí depois eu conversei com ele, ele falou que é espírita, que ele é sensitivo, não sei o que e tal. Mas ele não encontrou explicação para essa música e toda vez que começa a tocar, ele sai de perto. Ele não ouve essa música. Impressionante. Ô, Márcia, e cada integrante da banda escolheu um símbolo para colocar nesse disco aqui também, né? Aí eu acho que o Jimmy É, Page, esse aqui é do Jimmy Page, esse aqui é do Paul Jones, esse aqui do Bonham e esse símbolo aqui do Robert Plant. E aí? Por isso que muita gente chama dos quatro elementos, os quatro runas, mas na verdade não são runas, são só dois elementos aqui. Faz parte da, vamos dizer assim, do business, para deixar olha, aquela eu pulga acho atrás que da orelha, principalmente imaginário. eu acho que o rock mistura toda uma coisa, né? O misticismo, os livros, os bons autores, é, grandes filmes, né, que depois tiveram suas trilhas sonoras maravilhosas e tal. Eu acho que eles misturavam, principalmente nos anos 70, havia uma uma integração, era todo mundo muito louco, viajandão, tomava ácido, né? Então, eles faziam essas buscas. Eu acho que está certo, a gente tem que buscar mesmo, dentro da gente, alguma coisa maior, né? E eu acho que isso aí faz parte de uma busca que, de repente, se tornou uma busca da banda, assim como os Beatles, né, que foram para a Índia, o Ravi Shankar, o George Harrison, que fez aquela coisa toda, mística. Acho que fazia parte, principalmente naquela época. Verdade. Não Pô, sei. Não conheço olha só, profundamente a ponto de falar que existe um significado para cada um dos escolhidos aí para cada um deles. Não conheço assim tão gostaria de, profundamente o gostaria de Led incluir alguma Zeppelin. coisa, Eu cara? gosto da música. Eu tenho um boxzinho com todos os discos do estúdio da banda, gosto muito. A, Esses a símbolos Márcia me têm. falou que ela não tinha nenhum disco do Led Zeppelin, não, tinha só um boxzinho do Ah, Led Zeppelin. Tá bom. É isso aí.
E não quer me Alguma coisa a adotar. acrescentar, outra, sobre os símbolos? Mais ou menos o que a Márcia falou, né? Os símbolos tinham uma ideia assim de uma relação com o oculto, né? Na época, o Jim Page principalmente estava muito ligado com a obra do Aleister Crowley, né? Que era um ocultista inglês, que também aqui o Raul Seixas estudou bastante. É esse boxinho É, aqui, ó. E Ah, eles é. criaram E eles criaram esses símbolos também para manter. Como esse álbum ele é todo assim, né? Místico, sem muita explicação, acho que sem um nome, acho que os símbolos vieram também para manter essa mística do Não, álbum, né? não foi o Jimmy Page que comprou a mansão do Aleister Crowley? Foi, Jim Page. Morou lá um Pô, tempo e tudo mais. morou lá um tempo, né? É, Inclusive, quando eles culparam o ocultismo na época da morte do filho do Robert O Plant. Teve um filho do papo Robert desse, Plant. né? toda uma maré de azar que a banda teve a partir da Pô, segunda metade dos anos 70, né? Não foi só a uhum. morte, teve um acidente também. Do Jim Com, Page quebrou com a perna, isso? teve isso. Morreu o filho do Robert Plant, teve um acidente com o Jimmy Page, depois teve a morte do John Bonham. Então, dizem que toda essa maré de azar, né, atribuem, né, a esses estudos ocultistas do Jimmy Page, para quem acredita, né? Não, mas para na época, quem é jovem adorava isso, né? Esses mistérios todos, né? Jovem adorava essas coisas, né? Sem contar que Stairway to Heaven tem a famosa lenda da mensagem cifrada se você tocar ao contrário, né? Ao Existe, Ih, contrário, tem essa lenda com várias é, músicas e Stairway to Heaven é uma delas, né? é verdade, eu estou vendo aqui na verdade. internet aqui que a minha colinha aqui se chama YouTube, né? Então, eu estou vendo aqui no dia 26 de dezembro de 2012, no Kennedy Center Opera House, eles fizeram uma homenagem ao Led Zeppelin, né? Com a presença lá do Barack Obama e mais outras pessoas lá. E teve uma Foi. turma lá que tocou Stairway to Heaven com o Jason Bonham na bateria. Foi o Heart, E foi aquela banda Heart das duas irmãs Banda que tocou. Hart, Hart, que espetacular. eles são declarados influenciados pelo Led Zeppelin. Sim. Olha, maravilhoso Né? isso, cara. Maravilhoso. Não tem como descrever isso aqui. É por isso que eu estou falando. Essa música, ela é eterna, cara. Então não dá para escolher. Se eu for escolher minhas 3 músicas do disco, é injusto eu colocar Stairway to Heaven nessa lista. É isso que eu estava falando. Não, Era mas aí que eu queria então chegar. vamos começar então com as 3 mais do álbum. Pode começar você, Guto. Eu mesmo, então, vamos colocar aí, É, meu Deus do céu, a pronúncia é bom. Rock and Roll e Black Dog, cara. O cara que faz uma homenagem para um cachorro, meu irmão, para mim tem tudo. Já, mas né? na verdade o Black Dog é até música romântica, hein? Fala de um caso amoroso, uma coisa assim. Não, pois é, mas em homenagem a um cachorrinho que apareceu na época da gravação lá, segundo algumas línguas aí. Agora, como é que é o nome da música aí, Otran? Me ajuda aí, cara. Como é que é o nome? The Battle of Hope? The Battle of Evermore. Isso, eu não gravo o nome dessa música, não sei porquê também. Então, mas são as minhas 3, tirando Stairway to Suas Heaven, 3. naturalmente. Rock and Tá, Roll é espetacular também. eu passo a bola agora para Márcia Tunes. Quais suas 3 mais do Led Olha, Zeppelin 4? as 3 mais do LED 4, Going to California, maravilhosa. Não dá Black pra... Dog, né, que abre o álbum e a Rock and Roll. Também não vou botar o Silent to Heaven, porque aí é sacanagem, É né? um concurso, né? É um É concurso, né? covardia, é Não, covardia. não, fizeram o seguinte, eu vou fazer o seguinte, vamos lançar um disco de Stairway to Heaven e vamos botar mais 7 músicas junto. Pronto. Mas, Acabou. Guto, muitas músicas que não entraram no Led Zeppelin 4 foram entrar no Physical Graffiti. Também. Foram das sessões. Ainda tem isso É, também. Ainda tem se isso você também. pegar lá o Physical Graffiti, música feita em 1971, entendeu? E foram músicas que foram feitas não Eu entraram. acho difícil, eu acho muito difícil achar uma música ruim em É, qualquer disco do Led Zeppelin, na verdade. é aí que eu queria chegar. Aquela hora que eu falei que tinha uma música aqui, falei, né? Não tem como. Você chega, Porque você vai todos os comparar discos com são hoje, não tem como. ótimos.
Todos são ótimos. Sim. Outran, os três E mais. todos Os são três mais. recheados de hits, né? Descontando Starway to Heaven, né? Como já se foi falado, é uma música que é maior do que o disco, é maior do que a banda, é o hino dos hinos maiores do rock. Pra mim, Rock and Roll, que abre com aquela levada de bateria que foi tirada de Keep a Knocking, né? Do Little Richard. Inclusive, eles estavam ensaiando e a batida é a mesma. Black Dog, porque tem um compasso esquisitíssimo que não tem. Você não acha aquele compasso em outra música do rock. É verdade. E, como você falou no início, a última do lado B, When the Leaf Breaks, que a levada de bateria, inclusive, do Bonzo nessa música já foi sampleada pelo pessoal do rap centenas de vezes, né? Virou uma marca a levada de bateria dessa música, e é uma música que pouca gente conhece, né? Mas eu acho maravilhosa. Uhum. Eu concordo, tenho uma opinião parecida com a da Márcia, não é o meu álbum preferido do Led Zeppelin. Eu gosto muito, para mim é o Physical Graffiti, para mim é o melhor álbum do Led para mim. Agora, o Led Zeppelin, apesar de adorar a banda, se eu fosse colocar as cinco bandas que eu mais gosto, talvez ele não entraria, né? Uma que com certeza entraria é que o nosso amigo Outran está na camisa aí, de Purple. E o disco que eu gosto de The Purple é um também bem assim, parece subestimado, foi da época do Coverdale, que é o Stormbringer, né? Que é o que eu mais gosto, inclusive mais do que o In Rock. Entendeu? Eu gosto demais eu me identifiquei bastante. Então, seguindo aí os amigos, tirando Stairway to Heaven, as três primeiras do lado A. É o Rock and Roll, Black Dog e o The Battle of Every Morgoth. Isso, não gravo de jeito nenhum, já desisti. Deixa eu saber, Outran, um pouquinho do seu trabalho, né? A Márcia me disse que você é um colecionador compulsivo. Como é que começou isso? Começou de criança, porque eu também sou filho de um colecionador compulsivo. Então, meu pai já adorava música, adora música, ele ainda é vivo, e sempre colecionou vinil. E, e eu tive acesso a muita coisa legal em casa, né? E a partir daí, do gosto de música, quando chega na adolescência, a gente começa a gostar de rock, um pouco, pelo menos na minha geração era assim. E aí comecei a pesquisar tudo da década de 80 era difícil, 90 era difícil a gente ter acesso à informação. E quando chegou a internet, aí foi a glória, né? Porque aí a gente podia se comunicar com. Quando começou a internet, eu já estava correndo atrás de procurar raridades e bandas que ninguém conhece, e principalmente dos anos 70, 60, 70. Foi até por isso que eu conheci a Márcia, né? Que ela tinha um blog lá, eu comecei a dar sugestões para ela de bandas raras, né? E durante um certo tempo, arquivos digitais, tudo que caía na minha mão, eu catava, e recentemente, com a volta e a facilidade de se conseguir vinil, eu comecei a Foi meu refazer. colaborador no programa. Sim, a gente tinha um quadro chamado O Colecionador. E recentemente eu comecei a comprar vinil, e agora estou com a coleção cada dia maior, né? Agora o foco na coleção é Quantos mais ou em. menos? Você tem noção? Sei, eu comecei a coleção em 2017, tava do zero, porque tinha trocado os vinis na época do vinil, tudo para CD, né? Aí eu fiquei com zero vinil dos meu pai ainda tem até hoje os deles. Aí eu comecei em 2017 com zero, hoje tô com 2.445. Poxa, legal, boa, um bom número. Mas assim, Para quem começou há pouco tempo. e focando mais assim não no número, né? Mas nos discos que são legais, que são importantes.
Não é como antigamente que a gente ia na loja e, deixa eu experimentar esse aqui, ver aquele ali. Não, já compro sabendo que eu vou comprar, né? E hoje em dia, até com o streaming, tem essa facilidade. Pô, tem uma banda que você não conhece, você ouve a banda, pô, essa banda gostei pra caramba, você pode correr atrás do vinil, né? E as bandas, tem muita banda nova que tá lançando, né? É um mercado restrito, mas você consegue achar. Quando a gente fizer um programa sobre o Deep Purple, eu vou contar como é que eu ouvi Deep Purple pela primeira vez. Foi uma coincidência, uma coisa completamente de outro mundo. Eu comprei o LP pensando que era uma coisa e era outra. Márcia, você também tem uma bela coleção aí, né, Márcia? E aí, você ainda tem LP ainda ou trocou tudo para Olha, eu, CD? eu comecei a minha coleção. Eu tenho alguns ainda. Então, eu comecei a minha coleção muito garota. Eu comprava, claro, não era eu que comprava, era meu pai. Comprava compactos. Então, eu tive compacto do The Mamas and the Papas, Jimi Hendrix, que eram lançados, os hits, né, desse pessoal eram lançados em compacto. Quando eu fiquei maiorzinha, eu comecei a comprar LP, e ainda sob a supervisão dos meus pais, né? Era Roberto Carlos, Beatles e tal. E quando eu fiz, sei lá, uns 13 ou 14 anos, aí é que eu comecei a minha coleção mesmo. Eu comprando com o dinheiro que eu ganhava o vinil. E aí eu colecionei vinil até meados dos anos 80, mas aí por vários motivos, espaço e eu cheguei a ter quase 5, não, acho que mais de 5.000 vinis, não sei, não lembro, mas era muita coisa. E minha mãe reclamava, não tem lugar direito para guardar, não sei o quê. E aí eu vendi e fiquei um tempo afastada assim da música, eu digo, de comprar, né, dessa coisa consumista. E aí no comecinho dos anos 90 eu comecei a comprar CD. Só que durante um tempo eu comprei um pouco e depois, por motivos financeiros, eu parei, estacionei a coleção, muito pequena. Eu devia ter, sei lá, uns 200 CDs. Aham. E eu devo ter passado, sei lá, uns 18 anos sem comprar nada. Aí o Lincoln, todo mundo conhece, né? Daqui de Piraí, o Lincoln faleceu. A mãe dele me falou, olha, tenho certeza que o Lincoln ia ficar muito feliz se você ficasse com a coleção dele. E, cara, isso me deu uma loucura. Eu peguei os CDs do Lincoln, juntei com os meus e comecei a comprar que nem uma louca, desvairada. Ô, Uma pena. Márcia, rapidamente, um dos seus blogs é sobre rock progressivo alemão, é isso mesmo? Você se especializou nisso? Rapidamente, como é que é esse seu projeto? Eu sempre gostei do krautrock. E aí, de uns anos para cá, eu comecei a pesquisar mais a fundo o gênero. E que eu acho ele maravilhoso. Ele é diferente de tudo. E aí eu me aprofundei tanto que resolvi criar um blog dedicado único e exclusivamente ao gênero. Só que aí acabou se expandindo um pouquinho mais, entendeu? Entendi. Não ficou tão restrito só ao krautrock, foi para o progressivo também, enfim. Na sua coleção, tem alguma coisa de especial que você acha legal, que você dá mais valor, ou que foi difícil conseguir? Tem LPs bem raros aqui. Ah, a maioria é relativamente fácil de conseguir pela internet, mas tem LP que demorei, sei lá, pesquisando e correndo atrás um ano, pesquisando até achar. E LP raro você tem que achar e também achar em boa qualidade, se ele for raridade. E o preço também, que hoje em dia tá meio complicado, cada vez mais complicado, né? Bem, outra, muito obrigado pela sua presença. Estamos chegando ao final
de mais um papo de peso. Será convidado para outras oportunidades, tá? Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho frente aí às equipes médicas que trabalham com a batalha aí com essa Covid-19. E muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de bater esse papo sobre o assunto que eu mais gosto de conversar. Opa, todos nós gostamos, né? Márcia? Valeu, Obrigado. obrigada. Adorei ver todos vocês. Amo vocês três. Sou fã de carteirinha dos três. Igualmente. E obrigada. A Márcia, eu encontrei com a me Márcia há convidar pouco tempo sempre que quiser. no posto de gasolina. Eu deixei o carro aberto. Márcia, preciso falar com você, Márcia. Vamos fazer um programa assim. Pô, gostaria de sua participação. Ela, pô, pegamos. Eu já tinha perdido o contato da Márcia, aí peguei o contato dela de novo, a gente voltou a se comunicar. Pô, legal mesmo, Márcia. Sou seu fã também. Guto, Opa, você agora coleciona fotografia, né, meu amigo? rapaz, coleciono aborrecimento, Mas vamos lá, cara. Foi um prazeraço estar aqui. Colocar aqui mais uma vez oficialmente aqui o meu pedido de adoção para a dona Márcia, que está de pé ainda. Valeu. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado, Guto, obrigado, Outran, obrigado, Márcia. E no próximo programa a gente está de volta com mais um papo, né? Pode ser sobre música, sobre cultura, teatro, cinema, papo aleatório, e você vai estar convidado. Muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço. Plus Web TV, o coração sente o que você vê. Mac Plus Web TV. Mac Plus Web TV.